Olá, meu nome é Luana Luna de Castro e o meu projeto de monitoria é o Bingo Molecular, uma metodologia lúdica para o ensino de genética. Eu fui orientada pelas professoras Márcia Morim e Fabiana Kohlhaus, da disciplina de Genética Médica do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal Fluminense. Então, qual é o conceito de genética molecular? Genética molecular é a área da biologia que consiste no estudo da estrutura e das funções moleculares do gene, incluindo a replicação do DNA, a transcrição do RNA e sua tradução em proteínas. O meu projeto consiste na aplicação de um jogo de bingo nas turmas de enfermagem do segundo período, esse bingo contendo os conceitos abordados acerca desse conteúdo. Os objetivos do jogo são que os alunos revisem o conteúdo programático de maneira ampla, podendo identificar dúvidas pendentes e ainda fixar os conceitos já esquecidos ou compreendidos incorretamente. Além disso, com a atividade, os alunos ainda podem aprimorar sua interação interpessoal, facilitando futuros trabalhos em grupo, pois o jogo adiciona lazer ao aprendizado, fugindo da atmosfera estressante de trabalhos convencionais. Assim, eles podem se conectar não só entre si para futuros projetos com a turma, mas também aprender a lidar com as diferenças do próximo para futuras tarefas na vida profissional. Inicialmente, a turma foi dividida em 9 grupos de 5 alunos cada um recebendo uma cartela do bingo. Para a realização do jogo, foram utilizadas cartelas contendo 12 dentre 50 conceitos do conteúdo abordado, escolhidos de maneira aleatória, como pode ser visto na imagem ao lado, e um pote com fichas contendo as definições dos 50 conceitos. Foram realizados sorteios aleatórios de fichas com definições da genética molecular e dado um tempo para que os estudantes identificassem e assinalassem o conceito correspondente nas suas cartelas. Após sucessivos sorteios, o grupo que completasse a cartela primeiro seria o ganhador do jogo. Por fim, eu verificaria se os grupos marcaram as opções corretas, respondendo quaisquer dúvidas que surgissem nesse tempo. Depois do término do jogo, ocorre a distribuição de folhas para avaliação da atividade, uma para cada aluno. Na avaliação, constam perguntas sobre a eficácia do bingo em auxiliar na aprendizagem de genética, além de espaço para sugestões e críticas, como vocês podem ver ao lado. Outras atividades da monitoria de genética são os plantões de monitoria, que ocorrem semanalmente 2 encontros, sendo um online com duração de 1 hora e um presencial com duração de 1 hora e 15. Além disso, também a correção dos estudos dirigidos, com o auxílio das professoras, a montagem de um gabarito e a correção das atividades. Também a elaboração de um caso clínico, que consiste na montagem de um caso clínico e questões dos conteúdos abordados. Então, essa foi minha apresentação do projeto de monitoria de genética médica. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Oi, boa tarde. Meu nome é João Victor e eu vim aqui apresentar o meu trabalho da semana de monitoria do ano de 2023, intitulado de Filosofias Ambientais, Formas de se Fazer Mundo, e orientado pelas professoras Viviane Fernandes de Oliveira e Raquel Gifone Pinto. Apresentando então um pouquinho sobre essa monitoria para vocês. Durante esse período, né, esse quase um ano de monitoria, o meu papel foi de tirar dúvidas e auxiliar os alunos dentro e fora da sala de aula, fazer envios de materiais e propor trabalhos junto às professoras orientadoras. E essa monitoria, ela engloba as seguintes matérias: as matérias de metodologia, que na ciência ambiental são algumas, a matéria de introdução ao meio ambiente, a matéria de epistemologia, de natureza e culturas e outras matérias que têm esse enfoque filosófico. Por isso que a gente pensou nesse nome, Filosofias Ambientais. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês o projeto, né, o projeto de aula que eu vou oferecer dentro da matéria de natureza e culturas nesse semestre, a partir desse projeto de monitoria. A gente intitulou essa aula de Outros que Humanos nas Naturezas e Culturas. E eu vou trazer um pouquinho para vocês o que são esses termos, né? Fazendo uma breve apresentação da aula, né? Uma aula para a disciplina de Natureza e Culturas, que é oferecida na Ciência Ambiental, no quarto período. E eu queria trazer duas questões que motivaram um pouco o pensar sobre essa aula e buscar a bibliografia, que são elas.
pensar, né, por onde andam os outros que humanos na ciência ambiental e o que esses outros produzem de natureza e culturas. Mas aí, o que que são outros que humanos e o que que são naturezas e culturas? Né? Então, pensar esses outros que humanos é pensar qualquer tipo de ser, animal, planta, fungo, coisa que coabita o ambiente e produz algum tipo de socialidade, né? Que está inserido ali na rede social, produzindo algum tipo de relação com os outros de alguma forma. E eu prefiro usar esse termo outros que humanos do que utilizar o termo não humano, pensando que ao utilizar o termo não humano é como se a gente colocasse os seres humanos numa centralidade, todos esses outros que não são humanos habitam ali nessa periferia do termo, né? Nesses não humanos. Em segundo lugar, trazer essa noção da natureza e cultura, né, de uma forma um pouco diferente, que as naturezas e culturas são essa dicotomia usada para pensar, então, essa separação entre a humanidade e a natureza, e escolher esse termo naturezas-culturas é, é tentar buscar, a partir da linguagem, unir essa transcendência, né, de separação entre humanidade e natureza, social e natural, né, o ambiente urbano e ambiente natural, e tentar integralizar essas noções. O objetivo dessa aula é fazer com que os alunos percebam e reconheçam dentro de sua própria vivência diária, de sua rotina, e também dentro de seus trabalhos enquanto futuros cientistas ambientais, a importância, a necessidade e a potência de olhar esses outros que humanos enquanto sujeitos de direitos e produtores de socialidade. Tá, o desenvolvimento da aula, então, vai ser composto de três partes. A primeira delas vai ser um momento expositivo sobre um texto chamado Socialidade Mais que Humana, um chamado para a descrição crítica, da autora Nat Singh, onde ela vai trabalhar bem pontualmente esses conceitos de outros que humanos, socialidade, como que esses outros que humanos produzem social. Na segunda parte, os alunos vão ser organizados em grupos para responder as seguintes questões: quais são os outros que humanos no meu dia a dia e como eles afetam a minha teia social? Essas respostas vão ser utilizadas mais à frente numa atividade avaliativa. É, E a terceira parte da aula, que é uma exposição e discussão do texto Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras, da autora Nat Singh. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a produção da aula. E foi isso, sim, a apresentação da monitoria, esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Oi, meu nome é Bruna Cristina, sou graduanda de Letras Português e Literaturas, estou no meu penúltimo semestre da graduação e exerci o papel de monitora no projeto Introdução à Docência na área de Teoria da Literatura no ano de 2023. Fui monitora da turma de Teoria da Literatura 3 no primeiro semestre e de Teoria da Literatura 1 no segundo semestre e fui orientada pelo professor Adalberto. Quanto às motivações e objetivos, eu tive o intuito de dar início à vida docente dentro de uma área de interesse e dar continuação à atividade acadêmica atrelada ao ensino e à pesquisa. Já tinha feito 2 anos de iniciação científica na área de literatura brasileira e eu senti que a minha experiência de graduação ia ficar mais completa se eu fizesse alguma atividade de docência. Então, eu escolhi fazer a prova para ser monitora de teoria da literatura, que é uma área de interesse minha. E quanto aos objetivos, o aperfeiçoamento da atividade de ensino nas disciplinas de teoria da literatura, mas no geral, e também a formação do monitor para o desenvolvimento das atividades docentes. Quanto à metodologia, que seria a minha participação, durante o primeiro semestre em Teoria da Literatura 3, eu tive disponível para ajudar os grupos com seus trabalhos finais da matéria, disponibilizando meu e-mail para que eles tirassem dúvidas. E na matéria de Teoria da Literatura 1, no segundo semestre, eu participei e acompanhei as aulas, e eu participei das discussões acerca dos textos em sala de aula, tive encontros presenciais nos quais os alunos levavam as suas dúvidas pontuais e eu tirava essas dúvidas, e também pelo nosso grupo do WhatsApp, eles tinham um espaço onde mandar as dúvidas também, e eu conseguia tirar as dúvidas por ali, e também o apoio durante a aula, que em alguns momentos, alunos de primeiro período,
naturalmente sem conhecer como funciona a graduação, em alguns momentos ficam um pouco acanhados, então eu sentia que em alguns momentos eu levantava a mão e falava alguma coisa, e isso incentivava eles a falarem alguma coisa também, e eu sinto que isso ajudou bastante. E também, de novo, o apoio extra-classe, que seria esses canais de meios como eles poderiam tirar dúvidas, né? O meu e-mail e o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Em relação aos resultados parciais, eu senti que os alunos estavam engajando mais durante as aulas, como eu já disse. Eu falar alguma coisa, talvez incentivava eles a falarem alguma coisa também. E eu senti também a melhor comunicação entre o professor e os alunos, no sentido de que às vezes os alunos tinham receio de perguntar alguma coisa para o professor, se é alguma dúvida muito boba, e eu incentivava que eles mandassem e-mail, perguntassem, falassem com o professor, que não teria problema nenhum. Então eu sinto que isso foi muito interessante, eu consegui ver alunos se comunicando mais com o professor por causa disso. E também um resultado meu, né, foi o desenvolvimento da atividade docente. Eu aprendi bastante observando as aulas e participando das aulas. E também foi muito interessante poder dar auxílio ao professor em uma aula específica que eu pude ensinar um pouco mais, né, digamos assim, como o papel de professor ali, do texto A Cicatriz de Ulisses, do livro do Auerbach. Então, acho que foi muito interessante e eu aprendi bastante. E, por fim, tem as referências bibliográficas dos textos que eu ajudei na discussão ou que eu tirei alguma dúvida com os alunos. É isso. Olá, o meu nome é Marina, eu sou uma das monitoras do projeto de início à docência e avaliação integrada do 8º período da medicina. Eu sou orientada pelos professores Carlos Augusto e Sandra Fonseca. E hoje eu vou falar brevemente sobre o meu projeto de monitoria, que tem como título Estudo Dirigido, Preparação para a Prática Médica utilizando casos clínicos integrados. Bom, como todos nós sabemos, a formação médica dos novos profissionais de saúde, inclusive eu, é algo que a gente tem sempre que pensar sobre. A gente tem que pensar se essa formação está sendo eficiente, se estamos de fato preparando esses alunos para as vivências práticas dessa profissão, se eles estão preparados para a tamanha responsabilidade que é cuidar da vida de uma outra pessoa. Então, a gente, pensando nisso, a gente consegue entender a importância de ter essa formação médica voltada para o atendimento das condições que mais são prevalentes na população, né, que mais atingem essa população que a gente vai precisar cuidar. Então, o que me motivou a realizar esse projeto de estudo dirigido é a percepção, assim, por experiência como aluna, do despreparo desses alunos, desses futuros profissionais médicos, assim que eles se tornam profissionais de saúde. Seja por falta de estímulo durante a graduação, seja por métodos educacionais defasados, ou por priorizações errôneas durante esse ensino, como discussão de raridades médicas, ao invés de a gente pensar nas patologias que mais são prevalentes na nossa sociedade, seja por avaliações que cobram rodapés de livro, que se distanciam cada vez mais do que é feito na prática clínica, do que realmente importa para a vida profissional dos nossos alunos. Então, tudo isso dificulta o atendimento, processo de atuação desses novos profissionais de saúde e, consequentemente, acabam piorando o prognóstico desses pacientes que, eventualmente, serão atendidos por esses alunos talvez despreparados. Então, dito isso, os principais objetivos da construção do estudo dirigido seria auxiliar o futuro desses profissionais médicos no atendimento dos seus pacientes, expondo para esses alunos os principais desafios que eles vão encontrar na sua prática, assim, na vida real, fazer com que eles estejam preparados e orientados o suficiente sobre as diversidades das patologias, sobre as epidemiologias dessas doenças, para que eles consigam construir um raciocínio clínico que os auxilie durante o atendimento do seu paciente. Então, para isso, eu acabei criando casos clínicos integrados para o 8º período da medicina, que são casos clínicos que abrangem diversas matérias que são dadas durante esse período, né? Cardiologia, ginecologia, farmacologia, diversos assuntos que são integrados em um só caso clínico, para mostrar de verdade como é a prática médica, como que os pacientes chegam para você. Eles não são doenças isoladas, né? Os pacientes possuem diversas doenças que convivem e são integradas em nossa pessoa. Então, eles precisam ter esse pensamento. Então, esses casos clínicos são enviados para os alunos
para que eles consigam praticar esse raciocínio a partir desses casos. Eles entregam em 72 horas, e na semana seguinte nós temos uma discussão com monitores, com os alunos, os monitores e os professores sobre os casos, que é uma discussão muito legal, porque os professores acabam trazendo suas experiências de vida, experiência prática, né, mostrando para os alunos a importância daquela patologia e como elas são recorrentes na sua prática médica. Como resultados parciais, a gente criou, então, um estudo dirigido com 3 casos clínicos integrando diversas matérias. Esse estudo dirigido tinha 13 questões, que abordavam desde temas da cardiologia, como fibrilação atrial, miocardiopatia, até temas da endocrinologia, obesidade, síndrome metabólica, e assuntos de outras áreas da farmacologia, epidemiologia e ginecologia que se integravam durante esse período. Aqui eu trouxe para ilustrar esses casos, o documento que era enviado para os alunos com perguntas que instiguem neles o raciocínio tão necessário durante a prática profissional, né, a prática médica deles. Essas são as referências que eu utilizei para a construção dos casos e também junto a vivências de estágios, trouxemos casos clínicos de outros momentos das nossas vidas e também que eu utilizei para a construção no plano de aula. Então, muito obrigada. Bom, bem-vindos à apresentação do projeto Fatores pré-abate na qualidade das carcaças de aves, estratégia lúdica na construção da aprendizagem. Esse projeto ele foi desenvolvido por mim, a monitora Manuela Novaes Melilo, sob a orientação da professora Cláudia Emília Teixeira, como parte da disciplina Tecnologia de Aves, Coelhos, Ovos, Mel, Cera de Abelhas e Derivados. Ao longo dessa apresentação, exploraremos os seguintes tópicos: introdução, motivação, objetivos, metodologia, resultados parciais e referências. Esse projeto aborda a importância do estudo da tecnologia de aves e ovos, bem como a necessidade de elaborar materiais didáticos inovadores para aprimorar o processo de aprendizagem. O estudo dessa tecnologia é essencial para os estudantes de medicina veterinária, para que eles estejam preparados para enfrentar os desafios e as oportunidades na indústria avícola, contribuindo para a produção de alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis. O programa de monitoria aplicado para os alunos do 6º período do curso em graduação de Medicina Veterinária na Universidade Federal Fluminense adotou a elaboração de materiais didáticos inovadores de forma lúdica, visando a excelência no processo de aprendizado. A principal motivação para esse projeto surgiu da limitação do ensino tradicional, que muitas vezes ele se baseia na ideia de que o professor ele é o único detentor do conhecimento, deixando de lado os saberes individuais dos alunos, e essa abordagem leva ao desinteresse das aulas com o tempo. Como afirmado por Fortuna em 2003, enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por um longo tempo em uma atividade. Cultiva o senso de responsabilidade individual e coletiva em situações que requerem a cooperação e colocar-se na perspectiva do outro. Bom, os objetivos de aprendizagem são múltiplos. Primeiro, busca adquirir o conhecimento abrangente sobre a importância da tecnologia de aves para o bem-estar e saúde das aves de corte. Além disso, entender a atuação da indústria avícola na garantia da qualidade e segurança dos produtos avícolas. E, não menos importante, reconhecer a importância do desenvolvimento de estratégias para uma produção eficiente e sustentável. Já o projeto ele busca demonstrar como a utilização de alternativas didáticas pode auxiliar na maior compreensão de conteúdos ministrados em sala de aula. A metodologia desse projeto foi uma abordagem lúdica e interativa para promover a aprendizagem sobre os fatores pré-abate que alteram a qualidade da carcaça de aves. Foi desenvolvida uma dinâmica de jogo inspirada no jogo Bota pra Quebrada DTC, e antes do início da dinâmica foi apresentado um vídeo de 5 minutos aos alunos elaborado por mim abordando o tema. As perguntas do jogo foram baseadas no conteúdo do vídeo. Os alunos eles foram divididos em 2 grupos e a cada rodada um representante de cada grupo teve a oportunidade de participar da dinâmica. Eles usavam máscaras de bico de galinha e linhas de penas sintéticas e um imã. Na frente da sala haviam 2 ninhos contendo ovos magnéticos e os participantes da rodada tinham que pegar um dos ovos do ninho com a linha presa à roupa, sendo que cada ovo tinha uma pergunta relacionada ao tema. O participante que pegava o ovo primeiro respondia a pergunta e, ao final, o grupo com a pontuação mais alta foi premiado.
Bom, essa metodologia, ela envolveu ação física, resolução de perguntas e respostas, competição entre grupos e uma abordagem lúdica que tornou o processo de aprendizagem mais envolvente e divertido. A inclusão do vídeo ajudou a consolidar os conceitos apresentados em aula e a participação no jogo. Aqui nós temos uma foto da demonstração da dinâmica e dos materiais utilizados. E aqui nós temos fotos da aplicação da dinâmica em aula com os alunos. Os resultados esperados desse projeto incluem o engajamento dos alunos, o trabalho em equipe, a compreensão do conteúdo, a consolidação do conhecimento, a motivação para aprender e o feedback imediato. 92,3% da turma classificou a atividade como ótima, 5,1% como boa e apenas 2,6% como ruim. Todos os alunos avaliaram que a atividade ajudou na fixação do conteúdo e 97,4% consideraram um ótimo desempenho da monitora. Alguns comentários dos alunos acerca da atividade foram que a atividade foi bem elaborada, ela foi útil para a fixação do conteúdo, foi divertida e diferente, que facilita o aprendizado. Além da dinâmica, a atividade de monitoria também inclui a retirada de dúvidas, onde 15 alunos classificaram como 10 a disponibilidade das monitoras para retirada de dúvidas, elaboração de estudo dirigido, onde 76,5% da turma avaliou como ótimo, e também a atuação nas aulas práticas, onde 52,9% dos alunos classificaram como muito importante a atuação das monitoras. Para concluir, eu gostaria de compartilhar as referências que foram utilizadas para embasar esse projeto, e em nome de toda a equipe de monitoria, eu gostaria de agradecer por assistirem a essa apresentação. Olá, professores e alunos, tudo bem? Meu nome é João Pedro Nascimento e eu sou monitor da disciplina Teoria Microeconômica 2. E eu venho aqui hoje para poder apresentar o meu plano de aula. Então vamos lá. O meu professor orientador é o professor Marcos Lira, ele que me orientou nesse projeto. E antes de tudo, eu acho importante deixar claro, né, primeiro em relação ao nosso tópico, que é teoria dos jogos, o tema dessa aula. O tema teoria dos jogos, ele não era um conteúdo que sempre foi de teoria microeconômica 2. Ele passou a ser a partir da metade desse ano, a partir de 2023.2, e foi devido a isso que eu decidi fazer uma aula sobre ele, porque é um tópico que eu acho muito interessante, e foi por isso que eu escolhi esse tema. O tempo de aula foi uma aula de 2 horas que foi feita. Temos aqui informações sobre a justificativa dessa aula e também no que tange aos objetivos de aprendizagem. O objetivo era ter uma visão geral de como funciona a teoria dos jogos. Então, nós fomos desde o conhecimento do conceito de interdependência estratégica, que é fundamental para a teoria dos jogos. Depois abordamos o conceito de jogos simultâneos, equilíbrio de Nash, estratégias estritamente dominantes, jogos estritamente competitivos, critério de eficiência de Pareto, para poder medir eficiência alocativa. Também falamos sobre jogos sequenciais e, depois dele, né, equilíbrio de Nash perfeito em subjogos e jogos repetidos. Em relação aos recursos didáticos que foram usados em sala de aula, o que a gente fez? Primeiro teve uma apresentação em PowerPoint, né, sobre o tema, e nós começamos a exposição com uma dinâmica para poder representar o dilema dos prisioneiros. Eu queria passar essa dinâmica para vocês, porque foi uma experiência bem legal de fazer com os alunos. Então, como funcionou? Foi dessa seguinte forma. A gente fez um jogo simultâneo, estilo Dilema dos Prisioneiros, onde eu levei uma caixa de chocolate para os alunos. Então, aqui a gente fez um equilíbrio de Nash. Basicamente, o que foi o jogo, né? Como é que ele foi feito? Eu coloquei uma matriz de incentivos para eles, de modo a que fosse uma estratégia estritamente dominante cair no equilíbrio AA, né? Os alunos poderiam escrever a letra num papel A ou B. E dessa forma, né, fazendo o equilíbrio do jogo, a gente chegaria ao que o equilíbrio de Nash é o AA. Quando foi feito em sala de aula, acabou que os alunos, eles cooperaram, sem imaginar, então eles não caíram no equilíbrio de Nash, eles caíram aqui no BB, porque eles já tinham conhecimento sobre teoria dos jogos, então um acabou achando que o outro ia cooperar e eles caíram no BB. Mas a partir disso, a partir dessa dinâmica com chocolates, eu mostrei o que era o conceito de equilíbrio de Nash e como jogar A era uma estratégia estritamente dominante para os dois jogadores, apesar de eles terem jogado B, no caso concreto. Então, voltando ao plano de aula. O desenvolvimento da aula, né, ele foi destinado a 30 minutos iniciais dessa dinâmica. Depois, 50 minutos foi a exposição dos conceitos
dos conceitos de teoria dos jogos, né? Essa aula mesmo que a gente tratou de todos os conceitos. E, por fim, os últimos 40 minutos a gente destinou a resolver 2 questões da Ampec, que eram questões relativamente fáceis e que o aluno conseguiria resolver só com conhecimento básico de teoria dos jogos. Então, ao final da aula, os alunos conseguiram resolver essas questões. Então, em geral, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Eu acho que foi uma aula que realmente ajudou os alunos, eu tive um feedback legal deles. E como referência, foi utilizado o livro de teoria dos jogos do professor da UFRJ, Ronaldo Fiani, e o capítulo 29, que é o capítulo de teoria dos jogos, do livro do Varia. Então, em linhas gerais, foi isso, o plano de aula, né? Ela teve esse tempo de 2 horas, então a gente usou o tempo completo de uma aula, né? Do padrão da aula da UF. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e, com certeza, foi muito enriquecedor para os alunos. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Olá a todos. Eu sou Diadorim André de Ataíde Quelhas, atualmente estudante do 5º período do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação FEUF. Eu estou como monitora voluntária na disciplina de Gêneros, Sexualidades e Educação, sob orientação do professor Érico Oliveira no 1º semestre e atualmente sigo sob orientação do professor José Sepúlveda nesse 2º semestre de 2023. Essa é a apresentação da minha experiência enquanto monitora da disciplina até agora. Durante o período de estudos, eu pude refletir sobre os estudos de gênero em suas diversas temáticas, algo que considero essencial ao nosso desenvolvimento como futuras pedagogas e comprometidas com a transformação social. Uma das primeiras lições que aprendi foi a de repensar como as estruturas de poder, ainda tão presentes na nossa sociedade, influenciam as nossas vivências, experiências e subjetividades. Pude compreender que as nossas vidas muitas vezes são atravessadas e impactadas pela estrutura binária de gêneros, o que em nosso país funciona como uma cultura hegemônica, como um tipo de herança naturalizada, e que muitas pessoas ainda se esquivam de tratar. Eu percebi que é urgente acolher as estudantes e suas diversas vivências, ouvi-las com atenção, cuidado, na tentativa de construir uma pedagogia mais inclusiva e humanizadora. Isso é um entendimento que pretendo trazer muito próximo na minha prática e pesquisa pedagógica para promover diálogos respeitosos e abertos com as minhas futuras turmas. Durante esses estudos, a gente teve a oportunidade de conhecer importantes teóricas dos estudos feministas. Dentre elas, os trabalhos das pesquisadoras Kimberly Crenshaw e Carla Cottirene foram os que mais ressoaram em mim. Os escritos, principalmente da Carla, sobre a interseccionalidade, me fizeram refletir sobre a importância de reconhecer as opressões entrecruzadas de gênero, raça, sexualidade e classe social, que acontece em nossas próprias práticas educativas. Essa perspectiva nos desafia a considerar as múltiplas dimensões das identidades das estudantes e pensar num ambiente de estudos mais acolhedor e inclusivo, e que valorize e respeite essas diferenças que são individuais. É interessante trazer que os recortes de gênero, raça e classe social das estudantes que compõem as turmas do curso de pedagogia são muito diversos, e é nessa diversidade que temos as oportunidades para entender como essas dinâmicas sociais se estabelecem. E também pensar formas de inspirar e incentivar os estudantes no decorrer do período, principalmente aquelas que são atravessadas por conflitos e dificuldades nos seus cotidianos e que vão impactar o seu rendimento acadêmico. Me parece que o maior desafio das professoras de graduação não seja apresentar o conteúdo das disciplinas somente, mas também estar atentas a essas situações e propor novas perspectivas de ação para as estudantes que estão lidando com dificuldades de se manter nas suas trajetórias acadêmicas e manter o equilíbrio em seus aspectos profissionais e profissionais das suas próprias vidas. É nesse sentido que eu destaco a importância do conhecimento trazido pela disciplina do movimento de travestis e mulheres transexuais socialmente organizado, que está incluído nessa categoria de construção de novas categorias de saberes e, portanto, novas pedagogias. É fundamental reconhecer que a transição de objeto de estudo para sujeito de ação implica uma modificação social real, vivida por esses grupos marginalizados. Hoje, vivemos num momento ainda tímido do aumento do número de pessoas trans presentes nos espaços de poder, no mercado de trabalho, nas escolas, universidades e até no Congresso Nacional.
esse aumento pode ser percebido como o início de uma mudança de um paradigma social, que localiza essas pessoas sempre na margem do processo civilizatório. E essa mudança de locus, permite a elas que sejam narradoras de suas próprias histórias, e é todo um ato humanizante e emancipatório. Ainda que os índices de violência para a população trans reflitam a crueldade com que a sociedade as recebe, é possível notar que uma mudança social está em curso. Eu penso mesmo que é um fato inspirador e que nos ensina que o mote da vida das estudantes que vivem nas periferias do capitalismo é a superação diária de obstáculos. Eu quero finalizar agradecendo a confiança da professora Érica, que foi minha professora nessa mesma disciplina e me possibilitou fazer o percurso novamente desses conhecimentos de gênero sendo monitora da disciplina, e agradecer também ao professor José Sepúlveda pela gentileza e atenção como orientador nesse segundo semestre da monitoria. Obrigado. Olá, meu nome é Juliana e esse é meu vídeo de apresentação para a semana de monitoria da UF. Primeiro, realizando uma breve introdução, meu nome é Juliana Rodrigues de Lima, eu estou no 8º período de Administração Pública, sou monitora de Métodos e Processos desde o semestre de 2023.1, cursei a disciplina em 2021 e meu professor orientador é o professor Américo Ramos. Bom, sobre as minhas motivações e os meus objetivos. Minha primeira motivação foi a vontade de ter a experiência de docência, eu sempre quis muito isso, e posterguei por um tempo da minha graduação, e como eu já estou perto da minha jornada acadêmica em administração pública, esse seria o momento ideal, já que eu estou no meu último ano oficial da faculdade. Uma segunda motivação foi eu já ter contato com modelagem de processos no estágio, no âmbito profissional, então eu acreditei que a monitoria agregaria muito ao meu trabalho e meu trabalho também poderia agregar ao meu trabalho enquanto monitora. E os meus objetivos, o primeiro seria prestar todo o auxílio necessário ao discente e ao professor orientador, ao professor Américo, e também atuar ativamente nas atividades em que os discentes necessitam de um acompanhamento mais assíduo, que o professor ele destaca desde o nosso processo seletivo esse acompanhamento dos discentes no trabalho final, enfim. Bom, falando um pouco sobre a nossa metodologia, minha e das outras monitoras também, em parte. A primeira coisa que a gente fez foi a criação de um grupo de WhatsApp a fim de obtermos um canal de comunicação com os discentes mais rápido e mais próximo também. Eu, por exemplo, a maior parte dos atendimentos que eu fiz aos discentes foram todos por WhatsApp. Não me lembro nem de ter tratado por e-mail ou por algum outro canal. Uma segunda forma de metodologia, o acompanhamento dos trabalhos, né? Frequentemente, através da divisão que nós fizemos, cada monitora em 23.1 ficou com 3 grupos, então isso permitiu que a gente fizesse acompanhamentos muito mais detalhados, específicos, e que a gente desse uma atenção maior a cada grupo que nos procurava. E uma terceira forma de metodologia, eu e a Paloma, a gente realizava atendimento aos alunos pela plataforma Google Meet na parte da tarde da sexta-feira. Nós não tivemos muita aderência com esse horário, enfim, com o atendimento por Meet. O pessoal sempre procurou a gente por WhatsApp, por achar que é mais rápido, né? A gente sempre respondeu muito rápido. Então, a gente fez isso somente em quarta forma de metodologia. Algo que a gente fez foi realizar as modificações no nosso trabalho, que a gente fez quando cursamos a disciplina, e disponibilizar para os discentes como material de consulta. Isso porque a gente percebeu que muita gente tirava dúvidas que, assim, que se eles tivessem um trabalho como exemplo, eles otimizariam o próprio tempo. E, inclusive, agradecendo a gente, disseram que foi uma forma muito boa, porque eles não precisam chegar pra gente para tirar uma dúvida que às vezes é muito simples. Só de ver um exemplo você já consegue. O segundo foi uma proposição de atividade complementar de prática de modelagem de processos. Isso a gente teve ideia para complementar a aula que a gente ministrou de notação de processos. Foi uma aula muito expositiva, né, bem conceitual. Nessa aula a gente não conseguiu fazer uma parte prática, então a gente acreditou que até como forma de avaliar o que a gente deu, se realmente assim a gente conseguiu ser claro o suficiente, até porque eles têm um trabalho para fazer depois sobre, a gente pensou em propor essa atividade. Uma outra forma de metodologia são as entregas constantes dos feedbacks das atividades e o incentivo dos discentes que precisam ser constantes, né? A gente sempre comenta isso com o professor, né? O professor coloca essas entregas parciais para que ajude os discentes. Nem sempre tem uma aderência tão grande, mas a gente sempre fica incentivando, né?
demos o feedback, sabe? Você viu, você checou, assim, por WhatsApp, por e-mail, por mensagem. Bom, agora falando um pouco sobre os nossos resultados parciais. Primeiro eu elenquei a ministração da aula referente ao tópico 6, notação de processos, em 23.1 e 23.2. É uma aula expositiva, né? Foi uma aula expositiva nos 2 semestres, em que a gente trabalha essa parte conceitual de modelagem de processos, os conhecimentos preliminares que eles precisam para começar a mapear. Em 23.1 para 23.2, a gente acrescentou uma parte que a gente considera mais interativa, tentamos trazer exemplos incorretos para que a gente pudesse trabalhar e discutir em sala com os alunos. Um segundo ponto que eu destaquei foi o auxílio ao professor na correção dos trabalhos finais da disciplina, através da divisão que a gente já tinha feito previamente. Cada uma realizava as correções e a gente se reunia com o professor para ter uma conversa, para nivelar parâmetros, para entender, para discutir, né, o que tinha sido feito nos trabalhos, enfim, foi uma troca muito boa. E um terceiro ponto, que eu acredito que seja o maior ganho dentro de 2023, da nossa monitoria, que foi a notória evolução que a gente percebeu nos discentes que realizavam os acompanhamentos com a gente. Esse foi até um tópico que o professor destacou, né, na nossa última reunião, que tanto eu quanto a Paloma e a Beatriz, nós percebemos assim, muito claramente a diferença e a evolução nos discentes que realizavam acompanhamento com a gente, que pegavam os feedbacks, que consertavam o que era necessário e reenviavam para a gente olhar de novo. E em relação aos que não fizeram acompanhamento, por exemplo, assim, era uma diferença assim gigante. Então é por isso que eu considero assim o nosso ganho, o nosso resultado em 2023 muito positivo com a monitoria. Essas aqui foram as referências usadas para a ministração da aula, por mim e pela Paloma. E foi isso, muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Vinícius Pio, sou monitor voluntário da disciplina Termodinâmica Aplicada e irei apresentar meu projeto de monitoria. O meu projeto de monitoria tem como finalidade ensinar os alunos a importância dos modelos termodinâmicos e como aplicá-los nos simuladores de processos. Inicialmente, eu apresento a eles a importância da termodinâmica para o engenheiro químico, que, de uma forma bem resumida, ajuda a tomar decisões críticas ao projetar, operar e otimizar processos químicos. E após isso, eu falo sobre a importância dos simuladores de processos, pois eles ajudam a projetar, otimizar e a garantir a eficiência e segurança dos processos industriais. Além disso, transmito para os alunos que, apesar de simuladores de processo serem uma boa ferramenta, devemos ter um olhar crítico perante os resultados obtidos através deles. Bom, o objetivo é fazer com que os alunos reconheçam diferentes tipos de equilíbrios de fases, saberem escolher os modelos termodinâmicos em determinados casos, e fazer com que eles consigam relacionar as aulas dadas pelo professor Trônia com as aplicações práticas. Além disso, isso permite aos alunos a escolherem o modelo termodinâmico mais apropriado para o sistema e também permite que os alunos tenham uma maior compreensão dos conceitos teóricos. Bom, a aula tem duração de 2 horas. Na primeira hora de aula, é abordado o conteúdo teórico sobre equilíbrio líquido-vapor em baixas e altas pressões. Após essa primeira parte, separo 30 minutos para dúvidas e para separação de grupos para um exercício. E os 30 minutos finais são destinados à resolução do trabalho. Vale ressaltar que o trabalho é uma questão no qual apresento diversos pares de componentes e peço para que o aluno ele escolha um par e coloque no simulador de processo e explique o porquê está utilizando aquele modelo termodinâmico. E após essa aula, os alunos eles conseguiram ter uma melhor compreensão com relação ao modelo termodinâmico. Eles conseguiram entender e ver a importância de conhecer os modelos termodinâmicos, quando utilizá-los e também a como interpretar os dados obtidos pelo simulador de processo. E por fim, essas são as minhas referências.